Olá, amigo. Tá me ouvindo, Mauri? Não. Tá me ouvindo? Tô te Tá? ouvindo. Tô Ah, te tá. ouvindo. Tá. Tá me vendo direitinho aí? Vendo, ouvindo, tudo certo. A luz aqui atrás está muito clara. Não, tá ótimo. A iluminação aí tá melhor do que a minha aqui. Tá muito melhor. A Aqui imagem tá muito boa. é, no, no- na telinha, né, que eu tenho acesso, parece estar muito claro atrás. Você não tá... Porque a minha tela aqui tá metade minha imagem e metade a sua imagem. Você não tá assim, não? Deixa eu ver. Participante 2. Deixa eu ver. Como é que eu divido aqui? Hum. Atualidade. E agora, estão me ouvindo? Sim, Agora, Boa sim. noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. agora sim. Olha, ainda falta muita gente, viu? Mas vamos começar por causa do horário, que a gente vai cumprir bem direitinho, né? Gente, é um prazer Sim. tê-los aqui conosco. Nós vamos fazer uma apresentação, eu e a Mauri, das 19 às 20h30, e a gente vai dividir a nossa apresentação da seguinte forma: eu vou fazer uma parte, a primeira, de meia hora, depois o Mauri faz a parte dele de meia hora também, e aí depois a gente abre para a conversa, para a gente discutir mais meia hora. Responder perguntas, debater, ouvir opiniões. Eu acho que fica legal assim, né? Então, a gente deixa as perguntas para essa parte final, esse último terço da nossa conversa, para que a gente tenha uma eficácia maior na apresentação, né? Não fique entrecortada, né? A apresentação. Então, é mais ou menos dessa forma. Está gravando, coloquei para gravar, e depois a gente disponibiliza para quem quiser assistir de novo. Por um período de tempo, aí, um mês, a gente vai disponibilizar isso aí para vocês, tá? Mas então, agradeço novamente a presença de vocês, em nome de Almauri também. É um prazer tê-los aqui conosco nesse evento. Nós vamos falar de um assunto que vai tentar congregar duas perspectivas que são importantíssimos para a realização do ser, né, do tornar-se humano, que são as perspectivas da consciência e do inconsciente e do consciente, trabalhando juntos, né? E a gente está chamando essa perspectiva de logos e psique, né? Logos no sentido de consciente, psique no sentido de inconsciente. Eu vou abordar essa parte logos, a Bauri vai abordar a parte da psique, e essas duas partes se congregam, se juntam, né? Se tornam, se combinam como parceiras nesse processo de crescimento humano, né? Então, é, eu vou compartilhar aqui inicialmente um slide com vocês, uns slides que eu vou utilizar para ilustrar essa parte da apresentação com vocês. Espero que vocês estão vendo os slides aí, todos estão vendo, né? Então, logos e psique, razão e emoção no tornar-se humano. Esse é o nosso enfoque, né? Depois, na terceira parte, a gente faz uma apresentação mais sobre os apresentadores, né? Para a gente enfocar aqui o tempo mais eficazmente, né? Então, vamos começar aqui com essa primeira abordagem de que as crenças, todos nós temos crenças, nossas certezas sobre a realidade da vida, que nós chamamos aqui de crenças, e visão de mundo. Porque essas crenças vão fazer com que a gente tenha uma perspectiva específica em relação à realidade que vai configurar a nossa visão,
do que a gente chama de mundo, de realidade. Então, nessa primeira abordagem, quantas vezes a gente não diz, ou a gente ouve falar as pessoas dizendo, por exemplo, eu não posso, eu não consigo, não sou bom o suficiente para alcançar alguma coisa, né? Não mereço ser feliz, não mereço o sucesso, não mereço reconhecimento, coisa do tipo. Não posso confiar em nada ou em ninguém. Não consigo mudar, eu sou assim. Então, não, eu tenho que ser perfeito, eu devo ser perfeito, ou eu devo agradar a todos. Então, são afirmações que nós fazemos a partir de nossas crenças, nossas referências internas, nossos paradigmas, nossa perspectiva, nossa visão de mundo, né? Essas perspectivas, essas crenças, esses paradigmas, esse túnel do nosso mundo, a gente chama de mito pessoal. Mito pessoal, não no conceito de algo que é inverídico. Mito não no conceito de algo que é mentiroso, não verdadeiro. Não é isso. Os mitos, vocês lembram da história da humanidade? Os mitos, desde sempre, são aquelas construções, aquelas elaborações mentais que as pessoas faziam sobre como eles viam, tentando explicar a realidade da vida, tá certo? Então, desde Homero, que foi o primeiro registro dos mitos mais clássicos da história, mas quantos mitos nós temos? Mitologia grega riquíssima em relação a isso, né? Então, mitos são formas da gente historiar a vida, né? Então, todos nós historiamos a vida. O que nos acontece, a gente tenta racionalizar, a gente tende a dar uma interpretação, a gente racionaliza, interpreta o que aconteceu na nossa vida, e aquele registro que fica em nós é o nosso mito. Mito pessoal. Não é porque é uma mentira, não, é porque é como nós historiamos o que aconteceu conosco, assim como os antigos faziam, desde sempre, e continuamos fazendo. Continuamos a mitologizar a vida, tá? Então, são mitos com scripts diferentes dos antigos, mas continuamos tendo os mitos atuais, contemporâneos, né? E o que é importante disso tudo é que os mitos pessoais tendem a se tornar profecias autorrealizáveis. Eles são tão importantes na nossa vida e a gente não tem consciência disso, porque eles tendem a se tornar realidade. A gente acredita tanto neles, eles são tão marcados dentro de nós, essa história que nós contamos para nós mesmos, que nós agimos a partir dessas perspectivas, dessa certeza que nós temos. Então, é aquilo que se diz, cuidado com aquilo que você acredita muito, porque isso pode se tornar verdade, realidade. Então, os nossos mitos pessoais, eles são profecias que nós mesmos professamos e tendem a se tornar verdadeiras, autorrealidades. Eles se tornam autorrealizáveis. Não é? Então, mito pessoal, nesse contexto que eu acabei de colocar, são essas histórias que nós nos contamos sobre quem nós somos, tem a ver com a nossa identidade. Quem sou eu? Eu tenho uma racionalização em relação a essa questão. Eu acho que eu sou alguma coisa específica ou alguém específico, com características específicas. É a minha identidade que eu mesmo interpretei de acordo com o que me aconteceu, não é? Então, nós nos contamos também sobre para onde estou indo, qual é a nossa direção, onde eu quero chegar. Para que eu estou aqui? De onde eu estou vindo e para onde eu estou indo? Eu tenho uma referência para isso, eu preciso de uma referência, senão eu fico perdido. Então, essa direção também faz parte do meu mito pessoal. E o meu propósito, o sentido, por que que eu estou indo para lá? Qual é a razão de eu estar caminhando para lá? É um propósito. Então, essas três referências, identidade, direção e propósito, fazem parte das histórias que nós contamos para nós mesmos, que são interpretações da realidade, daquilo que acontece na nossa vida. É o nosso mito pessoal, é constituído desses construtos que fazem parte dele. O nosso mito estrutural, o nosso mito pessoal, ele é estruturado através de nós, ele registra em nós, deixa como produtos crenças, crenças, muitas dessas crenças são limitantes, obstaculizam a nossa vida e a gente não percebe isso, tá certo?
Mas todos nós nos balizamos por crenças interiores. Não tem querer ou não, saber ou não. Nós somos seres. A questão não é se nós mitologizamos a vida ou não. A questão é qual é o mito pessoal que nós temos. Esse aqui é o grande importante. Está fora de questão. Nós mitologizamos a vida o tempo todo. Todos nós historiamos, interpretamos o que acontece conosco nessa mitologia pessoal. Não é? Então, ele é estruturado através de nossas crenças e, por sua vez, essas crenças moldam a nossa visão de mundo. O que nós enxergamos, que os alemães chamavam de Weltanschauung, né? Nossa perspectiva de mundo, nossa visão de mundo. Então, se um verme nasceu dentro de uma maçã, para aquele verme, o mundo é uma maçã. E todos nós temos a nossa maçã. Não estou chamando ninguém de verme, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que todos nós nascemos dentro de uma maçã. Nós temos uma determinada maçã. É o nosso mundo. Né? Só essa metáfora, essa analogia. O verme não enxerga mais nada além da maçã dentro da qual ele nasceu. E todos nós temos a nossa maçã. Tá certo? Então, nossas crenças moldam nossa visão de mundo e, por sua vez, a nossa visão de mundo fomenta nossas emoções e comportamentos. Manobram, manipulam as nossas, o que nós sentimos e como nós nos portamos, nos comportamos. Nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações. Olha a importância do nosso mito pessoal. E a gente, olha, a maioria das pessoas não sabem por que fazem o que fazem. Olha como isso é chocante. A maioria das pessoas da humanidade não sabem por que fazem o que fazem. Não temos consciência disso, tá? Então, nós dizemos, né, já falei que a gente não tem escolha, nós temos o nosso mito, meu mito pessoal, todo mundo tem, nós historiamos a nossa vida o tempo todo, temos o registro das nossas crenças e nossa visão de mundo. A questão é se o nosso mito é autêntico ou se ele é falso. É o nosso grande preocupação que nós temos que ter. Não adianta apagar o mito, tirar de nós, deletar, não existe isso. O que adianta é tentarmos questionar as nossas verdades. Aquilo em que eu acredito. Eu vou tentar passar essa informação para vocês, não é? Porque o grande parte da nossa angústia, do nosso sofrimento psicológico, é função de mitos pessoais nossos que não se sintonizam com a nossa essência, com a nossa verdade interior, com aquilo que é verdadeiro em nós, com a nossa o que seria o script verdadeiro, autêntico da nossa história, se a gente pudesse construí-la por nós próprios e não através dos outros. Vejam que como eu falei para vocês, a maioria de nós não a maioria das pessoas não sabe por que fazem o que fazem. Por quê? Porque o script do mito pessoal delas foi escrito por outras pessoas e elas não percebem isso, né? Nós temos nossa história, nosso mito, mas o script provavelmente foi escrito, pelo menos uma boa parte, ou talvez a maior parte, pelos outros para nós. E aí nós temos o nosso falso mito pessoal, que é o grande problema, né? Falso mito pessoal, como está dito aqui, é um mito que não está em harmonia com quem você verdadeiramente é. Né? É um mito que não serve, não atua como ponte para significados mais profundos na sua essência. Não se portam como pontes para o brotar desse significado interior que todos nós temos dentro de si, que os junguianos chamam de self, que o Amaury vai falar para vocês mais logo a seguir, tá certo? Então, quando nós violamos o nosso mito autêntico através da construção de do mito falso, essa construção falsa nos leva a diversos tipos de sintomas, nos leva a um sofrimento pessoal e a um impacto em torno daquelas pessoas com as quais nós convivemos também sofrem em decorrência
dessa violação do nosso mito pessoal autêntico. Esse mito pessoal deturpado é uma traição involuntária que nós causamos a nós mesmos. Nós nos traímos involuntariamente. Não é? E ela se somatiza, essa traição se somatiza no nosso corpo, causando aquilo que se chama classicamente de neurose. De uma forma muito simplificada, o rei James Hollis dizia neurose é quando nós estamos diferentes daquilo que nós somos. Quanto mais diferente eu estiver daquilo que eu sou, quanto mais eu estiver diferente daquilo que eu sou, mais neurótico eu serei, eu estarei. Então, essa violação do nosso mito autêntico, nos levando a um mito falso, se configura numa traição involuntária que somatiza-se em nós e causa neurose às pessoas. Como é que isso surge em nós? Como é que os mitos são construídos? Como é que nós desenvolvemos essas razões, essas certezas dentro de nós, essas crenças, e historiamos essas questões todas e desenvolvemos esse mito pessoal em nós? E tem duas formas disso acontecer. Primeira forma são os aprendizados. Nós, né, não nascemos tipo uma tábula rasa, nós vamos aprender a nos tornar seres humanos, como nós vamos ser modelados. Vamos ser modelados por algo, por alguém, ou por muitos alguéns. E tá bom, então nós temos dois tipos de aprendizado para nos tornarmos, para construir o nosso mito. Eu estou chamando aqui de aprendizado, porque nós nascemos sem saber nada, então estou pronto para receber o script. Nós temos aprendizados da razão e aprendizados da emoção. Vamos falar primeiro do aprendizado da razão. Da razão, usando a lógica, usando a consciência, a construção, a racionalização. Primeira fonte do aprendizado da razão para a construção do nosso mito é a nossa própria família. É a mitologia familiar. Assim como nós temos um mito pessoal, aquele conjunto de pessoas que nós chamamos família tem uma mitologia compartilhada. É a mitologia familiar. Essa mitologia familiar vai ser muito fortemente influenciadora em cima de mim. Eu nasci com a tábula rasa esperando aquela influência. Vamos falar um pouco da mitologia familiar? Nós tendemos a nos identificar com os nossos pais, não é? E aí nós começamos a imitá-los. Nós tendemos a replicar como eles se comportam, as suas opiniões, como eles se veem, como eles entendem as suas circunstâncias, não é? O que eles prezam, o que eles desprezam, o que eles valorizam, em que e em quem eles confiam. Então, a gente aprende com eles, muito com eles. E vejam, toda família tem uma questão chave pairando no ar. Isso é muito interessante. Tem uma questão fundamental no subconsciente deles, dos membros, que baliza o comportamento da família. Essa é a questão chave. Toda família tem uma questão chave. É uma questão implícita que a nossa família vivia, não é? Tinha de uma forma não consciente, não é? E ela torna-se nossa. Nós assimilamos aquela mesma questão-chave. Nós herdamos aquela questão-chave da nossa família. Essa questão-chave que nós herdamos, meus amigos, constitui uma das maiores influências, além da nossa genética, é a segunda maior influência, depois da genética, sobre a nossa psicologia pessoal. Olha como isso é importante, a questão-chave da nossa família. Tentar descobrir a questão-chave da nossa família, como? Através de qual é a pergunta-chave que tende a deslindar a questão-chave da nossa família. Eu vou dar só alguns exemplos, podem ser centenas de outras possibilidades, mas eu vou dar só alguns exemplos de algumas perguntas-chave que pairavam no ar de uma forma não explícita, mas implícita na nossa família e que a gente assimilou. Por exemplo, a nossa família podia ter como uma questão-chave, a pergunta-chave dela era assim: como podemos encontrar segurança na vida?
A nossa família busca ser segura em tudo, segurança total financeira, segurança pessoal, só que a vida, como é que a gente garante a segurança na vida? E a vida não dá esse presente para nós, que a gente tem esse poder de assegurar, né, uma vida totalmente segura, mas pode ser que a nossa família procurasse segurança o tempo todo, tá certo? Por exemplo, segurança financeira. O meu pai era preocupadíssimo com segurança financeira, se ia faltar dinheiro para comprar comida e tal, e ele teve problemas, faliu, ele quebrou e a família passou necessidades. Então, essa preocupação, eu vou herdar essa preocupação comigo o resto da vida, provavelmente. Essa questão chave que está dentro de mim. E eu não percebo que essa questão está me balizando a minha vida também, o meu comportamento. Como posso, outra questão chave, como posso encontrar alguém que cuide de mim? Certo? Então você tinha um pai ou uma mãe que procurava sempre alguém para protegê-la, era alguém que se achava uma vítima do destino, tá certo? Então sempre colocava a responsabilidade da vida deles nas mãos dos outros. Alguém é responsável por mim, alguém tem que cuidar de mim. Então eu herdo isso dos meus pais também e busco essa questão para com os outros. Como posso fazer com que as pessoas gostem de mim? Podia ser que a minha família também tentasse agradar todo mundo, porque se sentia rejeitado, tinha algum problema de rejeição na minha família, eles se sentiam rejeitados, eu assimilei isso, e a minha família tentava agradar todo mundo, era popular, era muito educado, muito serviçal, muito. E eu herdo isso, não é? Como posso evitar ofender a Deus? Pessoa aqui de uma família muito religiosa, altamente religiosa e com um comportamento sempre muito restrito no cumprimento da ortodoxia religiosa, dos dogmas religiosos e tal. Eu posso ter herdado isso também de mim, não é? E como diz o James Hollis, eu posso ofender mais a Deus tentando evitar ofendê-lo do que me portando como eu deveria me portar pela minha própria natureza, porque eu não estou sendo quem eu deveria ser, se foi ele que me fez. Ele faz essa contestação, não é? A questão a ser feita em relação à mitologia nossa, não é? É, sempre nossa mitologia, ela é genuína e verdadeira. Desculpa, mitologia não, aqui é a pergunta-chave. A pergunta-chave, todo mundo temos, todos nós temos essa pergunta-chave. A questão aqui é: essa pergunta-chave é verdadeira, é genuína? Ela suscita respostas que me direcionam para uma maior plenitude de vida? Essa minha pergunta-chave me engrandece ou me apequena? Essa pergunta-chave me faz andar com sapatos apertados demais ou me faz uma pessoa maior? Essa é a grande questão a ser colocada em relação à nossa pergunta-chave. Mas todos nós temos. Veja esse videozinho como nossos pais, ver se vai sair aqui. Hey, he just likes the taste. É um grande leitor, né? Já alguma coisa ele aprendeu com alguém, né? Olha que bom, né? Do processo de educação, não é? Mas nós temos uma outra fonte de aprendizado, ainda da razão. Eu falei do aprendizado da razão, mitologia familiar, agora eu vou falar da mitologia cultural, a cultura da sociedade. Mitologia cultural reflete as suposições incorporadas na mitologia da cultura social. Toda a sociedade tem um mito que paira no ar também, muito forte. Cada indivíduo, cada um de nós, define uma forma específica de adaptar, personalizada, né, desses pressupostos do mito cultural daquela sociedade. Cada um tem um jeito de adaptar aquilo para si, de assimilar aquilo, mas o contexto do mito é o mesmo, né? Então, os membros de uma sociedade normalmente não percebem as limitações da sua visão de mundo, nem dele nem do grupo, porque aquelas pessoas com as quais ele convive, todos eles operam numa estrutura semelhante de visão de mundo. Todo mundo está enxergando a mesma coisa. É como se eu tivesse vários Hermes que tiveram nascido dentro da mesma maçã. Ora, está todo mundo vendo uma maçã juntos.
O que que você está vendo? Uma maçã em você. Uma maçã. Então, estamos dando uma maçã. Tá certo? Isso se chama de transe consensual. Nós vivemos num verdadeiro transe consensual. Temos um consenso, estamos em transe, mas é um transe consentido. É um transe consentido. Esse transe consensual, decorrente dessa mitologia cultural que nós herdamos, não é? Incorpora pressupostos culturais, da cultura social, que são a referência da nossa compreensão do mundo e nossos comportamentos enquanto membro da sociedade, enquanto um ser social, certo? Então, veja, o trânsito consensual, lembre-se que, assim, da mesma forma como uma pessoa hipnotizada, ela pode conversar hipnotizada, ela pode beber água, ela pode dançar. Nós funcionamos muito bem dentro da consciência restrita transconsensual. Nós continuamos a operar. Estamos em transe, mas estamos operando. É um transe consentido. Tá certo? E está todo mundo junto, então não tem problema nenhum. Olha aí o trânsito consensual. Esse é o verdadeiro efeito manada, né, gente? Olha, na estrada não tem nada, não tem empecilho nenhum, só tem um risco branco no meio da estrada. A primeira vaquinha pulou pensando que era uma cerca, acabou. Acabou. Trânsito consensual. Todo mundo vai atrás. Efeito manada, não é? Tá certo? Temos o segundo tipo de influência na formação do nosso mito pessoal. Da nossa, agora são os aprendizados da emoção. Aprendizados não mais da razão, que eu acabei de falar para vocês. Mitologia da família, mitologia da sociedade. Agora nós vamos aprender também pela emoção, que são as marcas que são feitas em nós no nosso inconsciente, que são chamados de complexos, e que a Mauri vai tocar um pouco mais sobre isso. Então, o nosso mito pessoal também é configurado, é uma história que a gente arma como defesa. É também uma narrativa interpretativa. A mito pessoal é uma narrativa interpretativa, é uma história que nós contamos para nós mesmos, que nos fornece informações que nos permitem sobreviver, não é? Viver com os outros, juntos aos outros, sobreviver. Então veja o seguinte: quando uma criancinha, por acaso, em casa, brincando, ela corre, tem um ferro de passar, de engomar, que está quente e ela nunca viu aquilo, vai, pega lá no ferro, se queima, bota o dedinho lá e se queima, tá certo? A partir daquele momento, ela cria uma narrativa para marcar aquele momento e para lhe proteger daí em diante, tá certo? Ela sabe que não vai mais chegar perto de uma coisa parecida com um ferro, aquele ferro que está ali, né? Porque ela sabe que é uma coisa que provoca dor. Ela não sabe o que é, o que foi, o que não foi, mas provoca dor, né? Então, o problema é que ela pode e provavelmente vai alargar essa perspectiva e vai ter medo de um monte de outra coisa, de outras coisas que não são ferro de engomar, parecidas com ferro de engomar. É como se diz assim, um cachorro mordido por cobra fica com medo até de linguiça. São os complexos em nós, né? Essa narrativa que ela criou, a criança, foi protetora, sim. Ela nunca mais vai chegar perto de um ferro quente, que bom. Porém, essa narrativa vai ser alargada para outros fatores, outros eventos, e aí isso vai passar a constringir a sua vida futura em situações análogas. Ela vai passar a ter medo de muitas outras coisas análogas, e são os complexos, né? Uma das tendências nossas é estender essas crenças, alargar essas crenças o mais amplamente possível. Essas crenças, em breve, começam a ser utilizadas por nós para fazer julgamentos que ditam pensamentos, comportamentos e decisões, sentimentos e decisões, consequentemente, nossas ações, tá certo? Então, aquilo que tinha começado como uma necessidade de dar um sentido protetor a uma experiência original em si, pode se tornar uma fobia, pode se tornar uma ideologia, tá certo? Futura, né? Temos que revisar o script das nossas crenças e da nossa visão de mundo. Questionar nossas crenças e nossa visão de mundo. Nós dispomos de inúmeras crenças limitantes que cerceiam a nossa vida e não sabemos disso. Novamente, a maioria das pessoas não sabe porque fazem o que fazem. E tem uns que completam dizendo, nem quero saber que eu não sei.
Tá certo? Então, nós temos que, sabendo disso, que nós dispomos de inúmeras crenças limitantes e de uma visão de mundo com lentes distorcidas, porque nós historiamos nossa vida constantemente, não é? Nós podemos, nós podemos nos tornar prisioneiros não do que realmente nos aconteceu, mas da nossa interpretação subjetiva daquilo que aconteceu, que é o nosso mito pessoal. A pergunta a ser feita é: o meu mito pessoal me obriga a fazer? Desculpem. O que meu mito pessoal me obriga a fazer? Ou o que o meu mito pessoal me impede de fazer? Pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Não é? Que tipos de crenças podem estar originando os padrões que vejo? Que tipo de crenças podem estar originando a minha visão de mundo? Tá certo? Uma visão de mundo ou padrões de comportamento que são contraproducentes para mim, que prejudicam outras pessoas que convivem comigo. Outra pergunta fundamental: o que genuinamente em mim quer ainda entrar no mundo? O que genuinamente em mim ainda quer participar na minha vida, mas o meu mito pessoal não permite? Essa questão última, o que genuinamente em mim quer ainda participar da minha vida, quer entrar no mundo, é um movimento que vai além dessas garras de ferro sobre nós, daquilo daquilo que nos aconteceu e como nós interpretamos aquilo que nos aconteceu. Nos levando, esse questionamento pode nos levar a um crescimento no processo de tornar-se humano, que é o processo de individuação. E, para isso, nós, um dos grandes processos de ajudar nessa questão de revisar o script das nossas crenças e nossa visão de mundo é o processo terapêutico. É uma terapia eficaz que pode ser definida como uma crítica contínua dessas nossas narrativas internas. Veja como é interessante. Uma terapia é uma crítica, é um questionamento da nossa mitologia pessoal, só que a nível subjetivo, a nível mais profundo, a nível interior, que é isso que eu vou falar agora para vocês. Um objetivo central da psicoterapia profunda, da Jungiana, por exemplo, é colocar o ego consciente, logos, numa sintonia mais elevada com as forças inconscientes da nossa essência, da nossa psique. Não é? Ao desenvolvermos maior consciência de nossas crenças, nossas premissas, nossos conceitos, sentimentos e imagens interiores, nós podemos obter uma perspectiva mais fidedigna da nossa mitologia pessoal autêntica, que nos direciona para a vida. Podemos finalizar dizendo que razão e emoção são parceiras fundamentais, inerentes no tornar-se humano. E termino com esse pensamento aqui de James Hollis e da Marion Woodman. O James Hollis diz: a cada hora o nosso mito pode se tornar maior ou menor. Muito, a cada hora a nossa história fica maior ou menor. Muita da nossa história foi escrito pelo destino, um outro tanto foi escrito pelos outros. Pelo menos uma pequena parte dela, talvez a melhor parte, ainda está para ser escrita por nós. Como escreverás a tua história de agora em diante? James Hollis. E a Marion Woodman diz assim: sabedoria é a habilidade de discernir o que no seu mito pessoal não está mais funcionando para você. E você tem a coragem de livrar-se disso. E tem a habilidade de discernir que partes do seu mito pessoal ainda são orgânicos, vitais, que lhe dão energia e propósito e que você deseja cultivar. Muito obrigado. Passo a bola agora para a Mauri Mugoba. Solon, obrigado, 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 obrigado pela sua apresentação, viu? Mauri, teu som tá ligado? Tá, Teu tá áudio? ligado. Tá? Tá ouvindo agora? Tá. Tá. Obrigado aí O pela, meu som aqui tá desligado. obrigado pelas suas palavras, obrigado pela, né, introdução tão brilhante aí ao tema e tão interessante, né? Entender que carregamos
um mito, uma narrativa sobre nós mesmos, e essa narrativa que a gente acredita ser absoluta, ser verdadeira, ser a única possível, ela é, né, uma das possibilidades, aquela a qual a gente se apegou e que se tornou, portanto, aquela que nos define. É, eu tento pegar carona aqui no que Absalom começou, dizendo o seguinte: os seres humanos são criaturas extraordinárias. Nós somos criaturas extraordinárias. As nossas habilidades racionais, cognitivas, as nossas demais habilidades são de fato extraordinárias. Mas somos também seres muito vulneráveis, frágeis. E somos absolutamente dependentes, os seres da natureza mais dependentes, aqueles que, ao nascer, são absolutamente inviáveis, não são capazes de sobreviver sem o cuidado, muito cuidado e por muito tempo. Os animais mais dependentes da natureza. Tem bichinho que nasce e tchau, né? Tem bichinho que nasce e vai embora. E nós, para sobreviver no mundo, precisamos de proteção, cuidado, alimentação. E não é por um mês, 2 meses só, é por anos, para nos tornarmos viáveis e possíveis dentro do mundo. Vivemos isso e experimentamos isso e recebemos isso no ambiente de uma família. E aí, enquanto recebemos o alimento, enquanto recebemos o cuidado e as provisões, nós recebemos também outras influências. Isso que o Absalom fala, né? Porque no fundo nós somos é, quem somos a partir desse contexto, desse entorno. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Já dizia Ortega y Gasset, né? Nós somos produto desse ambiente. A gente não nasceu do ovo, viveu em família e na família a gente recebeu essas influências, para o bem e para o mal, né? Para o bem, para sobreviver, carregar referências e valores, para o mal, porque carregamos limites também, que às vezes nos impedem de ser plenamente quem somos. Quando chegamos a ser adultos, nós nos deparamos com a complexidade da existência. Nos deparamos com a imensidão do universo e nos sentimos pequenininhos. Alcançamos a consciência da nossa finitude e a nossa necessidade de sentido. Nós somos esses animais que sabem que vão morrer e sofrem por isso e querem viver com algum sentido antes de morrer. Nos sentimos pequenos diante da vida. E essa vida que é misteriosa, essa vida que é encantadora, essa vida que é complexa, essa vida que é diversa, que cada um vive de um modo, cada um empresta à vida uma cor, um significado, uma forma, um modelo exclusivo. Isso é ser indivíduo, ser único e emprestar à vida essa fisionomia, essa configuração exclusiva, é um privilégio e é um desafio enorme. Lembra as palavras de Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sofre e desfruta o que é. Só cada um sabe o que sofre para ser o que é. Só cada um experimenta as delícias e alegrias de ser o que é. E às vezes isso é incomunicável, é único. É, é difícil de ser traduzido em palavras, expresso e compreendido por outras pessoas. A vida se apresenta única, mas ela segue também padrões que são universais. Por isso a gente pode falar sobre a vida, senão seria impossível. Imagine que
não houvesse nada em comum entre nós. Um falaria, o outro não entenderia, mas há elementos que nós partilhamos. E aqui nos lembramos das experiências da psicologia analítica, dizendo que nós herdamos arquétipos e somos guiados e moldados e conduzidos por essas definições arquetípicas que ocupam a nossa psique, o nosso inconsciente. E todos nós experimentamos também na nossa realidade de vida a presença de forças, de potências, de recursos que habitam a nossa personalidade como um todo. E essas forças nem sempre estão em harmonia, nem sempre elas estão combinadas, organizadas, atuando de maneira sinérgica. Muitas vezes elas conflitam, elas se embatem, se dividem entre dois lados, como que num cabo de guerra, e gerando tensão e conflito entre elas. É assim a vida. E aqui eu pego emprestado uma frase do Guimarães Rosa, né? Ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega, depois desassossega ou desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, porque a vida é assim. Ela não vai ser diferente disso. Ela se apresenta assim para cada um de nós ao longo do caminho. Ela é habitada, ocupada por essas forças que se degladiam muitas vezes em nós e que não surgem organizadas como nós gostaríamos que fosse. E começamos então falando dessa dualidade. O Absalom falou sobre Logos, essa influência que vem daqui de cima, que aqui de cima vem dali de fora, né? A gente aprende, a gente recebe, armazena, e o que veio de fora e ocupa o espaço consciente que forma essa realidade que a gente está chamando de Logos, é uma parte de nós. É a parte de nós que nos ajuda a sobreviver no mundo. É a parte de nós que nos ajuda a lidar com a realidade material da vida. É a parte de nós que é mais dura, que é mais firme, que é mais resistente, que segue os padrões da lógica e que maneja a realidade. É a parte yang, é essa parte que se projeta para fora e que garante a nossa sobrevivência no mundo. Que bom que essa parte existe. A gente precisa sobreviver, endurecer, resistir, lutar, enfrentar, solucionar problemas, superar dificuldades. A vida é assim, traz esses desafios e a gente precisa disso. Só que a gente tem uma outra parte cá dentro, que não foi necessariamente moldada aqui de fora. Essa parte que a gente está chamando de psique, alma, essa parte que é mais sensível, é mole, adaptativa, emocional, essa parte yin, esse pedaço que parece que nos desfavorece. No começo da vida parece que não ajuda muito, mas lá na frente, a falta dele pode impedir que a gente crie vínculos, estabeleça relações, possa desfrutar a vida, possa viver em profundidade, criar laços afetivos, expressar o que vai no nosso interior, entender o que vai no nosso interior, e aprender a lidar com isso, expressar isso, compreender os outros e cooperar com os outros. Tudo isso deriva muito mais dessa parte interior, dessa parte mole, dessa parte mais sensível,
adaptativa, essa parte que é o outro lado de nós, a outra banda de nós, que aqui nós chamamos de alma de psique, porque psique é alma, alma é essa parte de dentro, é o recheio dessa que está debaixo dessa casca é, que nós usamos para sobreviver. Há uma relação dialética entre essas duas partes, consciente, inconsciente, ego, self, persona, sombra, são nomes que a gente dá aos componentes que estão de um lado, do outro, nessa, nessa composição da totalidade. A personalidade vive numa constante tensão entre essas duas partes. Aquilo que herdamos, que o ambiente, que as circunstâncias nos deram, e aquilo que brota de dentro, aquilo que é nosso, exclusivamente nosso, que habita o nosso ser interior, a nossa alma. Nós temos que trazer isso e expressar aqui. Nós temos que sobreviver aqui usando os recursos que nos foram dados de fora e aprender a permitir que, enquanto sobrevivemos, expressemos o nosso ser, expressemos o nosso ser e influenciemos o nosso ambiente. Para isso, essas partes vão ter que aprender a dialogar, a conviver, a negociar, a compor ao longo do caminho desse dinamismo que é a vida. Aqui, de novo, eu pego emprestado umas palavras de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque aprender-se a viver é o próprio viver. A gente só aprende vivendo. A gente vive aprendendo. Não tem um aprendizado prévio. O aprendizado se dá ao longo do caminho. Por isso, viver é perigoso, porque a gente está aprendendo enquanto está vivendo, a gente está errando enquanto está vivendo, a gente está aprendendo com os próprios erros, a gente está descobrindo a vida enquanto vive. E esse é o privilégio, o desafio de viver. Viver uma experiência que é única e encantadora, mas é desafiadora também. Então, se de um lado nós temos esse componente interno pré-existente, que não veio pela influência do ambiente, que não foi dado aqui pelo aprendizado objetivo externo, mas é inerente, é, é herdado da espécie, é esse componente que a gente diz que é arquetípico e a gente chama de self, esse eu, esse ser, esse centro, essa realidade interior que empresta energia, força, dinamismo, desejo, vontade, criatividade e que move a vida. O self, esse ser interior, poderoso e muito mais poderoso do que o pequeno ego, ele, ele já está lá. E a gente não sabe dele, mas ele sabe de nós. E ele atua sobre nós. Ele está sempre ali. O, o self, ele nos molda, ele nos impulsiona ao longo do caminho e ele interage com o ego, ele dialoga com o ego. E ele dialoga com o ego tentando emprestar recursos, oferecer capacidade, apontar caminhos, dar direção. Só que o pequeno ego, ele se sente profundamente assustado, ameaçado, atordoado com as influências do self. E às vezes ele se defende, às vezes ele foge, ele teme, ele faz tudo para evitar interferências
desse self. E o self se relaciona com o ego muito naquele dinamismo, né? Na política da reciprocidade. Se você me acolhe, eu sou generoso com você. Se você resiste, eu vou resistir a você. Se você me acata, se você me dá vez, voz, espaço, pronto, nós vamos trabalhar juntos e eu te fortaleço. Se você me ignora, aí eu vou me mostrar um pouco mais hostil a você. Então, a relação entre ego e self pode ser uma relação de cooperação, mutualidade, reciprocidade, positiva, favorável, e pode ser uma relação de oposição. O self pode se colocar contra o ego. O self pode resistir ao ego tanto quanto o ego resiste ao self. Porque o ego é esse gerente executivo da consciência. É ele quem toma todas as decisões cotidianas, quem dá o rumo, a direção, diz o que sim, o que não, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, que atitude a gente toma, se acolhe, não acolhe. O ego é esse condutor cotidiano da vida. Ele tem muitas responsabilidades, tarefas árduas. Primeira tarefa, sobreviver. Não é fácil. A gente passa quase toda a vida fazendo isso, tentando sobreviver. Depois tem que carregar essa tarefa de criar consciência. E aqui a palavra consciência, conscire, né? Saber com. Ser, ao mesmo tempo, o sujeito conhecedor e o objeto desse conhecimento. É o ego quem faz essa tarefa. Ele tem que ganhar consciência de si. Ele tem que saber de si. Ele tem que saber de si, se colocando nas duas posições, jogando lá e cá. E não é uma tarefa fácil. Ser conhecedor e conhecido. Uma outra responsabilidade do ego, e não é pequena também, é manejar a liberdade, fazer escolhas, o tal livre-arbítrio, né? Se conduzir pela vida usando da liberdade de tomar decisões e fazer escolhas. E ele tem que fazer escolhas, e ele tem que tomar decisões. Por isso, a saúde, a nossa saúde psíquica, ou aquilo que a gente, né, denomina de saúde, de bem-estar, de capacidade plena, depende muito da relação, da capacidade que esse ego tem de dar espaço, vez, voz e participação ao self. De que modo esse ego permite que o self entre em contato, traga recursos, traga direção, traga luz, traga energia, traga capacidade de nos conduzir para além dos nossos limites imediatos. Então, Absalom falou sobre essa parte que vem lá da influência do ambiente e que é inevitável. A gente nasce, recebe essas influências, molda uma superestrutura, uma carapaça aqui para sobreviver, e a gente tem uma outra parte que emerge, que brota de dentro desse centro interior, que quer participar da vida e que quer renovar o sentido da vida e quer dar sua contribuição para a nossa identidade, para o nosso verdadeiro ser, não apenas um reflexo do que os outros queriam de nós, mas o que nós próprios queremos. A nossa alma pede de nós. O que está sendo proposto para quem é religioso, né, por Deus para nós? O que que a nossa alma pede? O que que o nosso destino reserva para nós na linguagem de cada um?
Se nós ignoramos essas necessidades internas, esses pedidos interiores, o resultado vai ser perturbação, porque aí o self, né, se mostra opositor, ele se mostra perturbador sobre o ego quando ele é esquecido. Mas quando o ego abre a possibilidade de participação do self, o self se mostra cooperativo, ele se mostra amistoso. Às vezes o ego é resistente, ele se defende, ele afasta a possibilidade de participação do self contra aquilo que ele próprio poderia desfrutar, usufruir, ter como vantagem para si. Na primeira metade da vida, aquilo que Jung chamou de primeira metade da vida, que não é metade cronológica, mas é aquele período da vida em que a gente está buscando se estabelecer no mundo, expandir a personalidade, conquistar um lugar no mundo, algum reconhecimento, cumprir a nossa jornada heróica. O ego ele é muito resistente às influências do self. Ele está tão envolvido com a tarefa da sobrevivência, da luta, ele está tão ensimesmado em torno da responsabilidade de cumprir sua missão, que ele dá pouco espaço à participação do self, ele é mais resistente. Por isso que Jung propôs que há um momento na vida, e ele chamou isso de, né, virada, de passagem da primeira para a segunda metade da vida, metanoia, enfim, esse momento em que você já cumpriu um pouco dessa jornada heróica e se torna menos defensivo e abre espaço para a participação do, do mundo interior, né? Disso que nós estamos chamando de psique, de alma, da influência do self. Nesse embate, nessa passagem, se dá o embate entre dois elementos aqui importantes dessa estrutura. E os dois elementos mais importantes aqui agora são a persona e a sombra. A persona como aquele elemento que foi herdado, o mito pessoal, aquilo que a gente aprendeu que a gente é, aquilo que disseram que a gente é e a gente acreditou que é e tomou para si como a roupagem sob a qual a gente existe. Então, essa persona, ela que nos caracterizou até então, ela insiste em se manter ali, né, detendo esse poder, esse lugar. E do outro lado tem os aspectos que foram negados, que foram deixados por enquanto de lado, foram desprezados porque não pareciam só atrapalhar, nada ter para contribuir, parecia que eles eram perturbadores. Só que eles não necessariamente são apenas por perturbadores. Eles trazem recursos que ainda não foram integrados, trazem recursos que podem renovar a personalidade. Então, de um lado, a persona, a carapaça, a estrutura, a armadura que o ego tomou para enfrentar e sobreviver no mundo, para se proteger da sua fragilidade, tudo que nós acreditamos que somos, que disseram que nós éramos, o nosso mito pessoal, tudo que até então foi carregado por nós como uma espécie de extensão da psique coletiva. A persona, embora esteja vestindo o nosso ser, ela ela atende aos anseios do ambiente e não necessariamente os nossos anseios. Ela corresponde à expectativa dos outros e não necessariamente às nossas expectativas. E por isso Jung diz que a persona
é uma extensão da psique coletiva. E, por outro lado, a sombra corresponde a tudo que ficou não aceito nessa persona, não condizente, não compatível, não assimilável a essa persona. E, portanto, foi deixado num outro lugar, mais baixo, rejeitado, tido como indesejável, como ameaçador, não assimilado. E esses conteúdos, eles agora se tornam fundamentais para a expansão da personalidade. Sem eles, a personalidade não pode ir além do que já foi. Ela fica ali, esbarra naquele limite, nas crenças que foram trazidas de fora para dentro, que foram dadas pelo ambiente. E para ampliar a personalidade, agora é preciso conscientizar esse outro lado, elucidar e integrar as questões que estão nesse outro lado. De um lado, nós já expandimos assimilando o mundo exterior, logos, conquista do mundo. Do outro lado, nós precisamos expandir agora para dentro, não tem mais o para fora. O para fora já foi vivido, jornada heróica. Agora é a jornada interior, é o para dentro, é o mergulhar na alma. E o mergulhar na alma passa inicialmente pela sombra, pela integração desses elementos que foram excluídos, passa pela humildade, passa pela necessidade de reconhecer tudo que é nosso e foi posto ou foi deixado longe de nós. Aqui a gente entra num outro conceito. Jung acreditava que há na psique, na personalidade, um potencial de autocura. Há um mecanismo de autorregulação. Quando a gente vai demais para um lado, o outro puxa para manter a balança em equilíbrio. Esse potencial de autocura, esse mecanismo compensatório, é que vai ativar em nós os aspectos que foram deixados à margem. Esse outro lado do inconsciente, essa antítese. Houve uma tese, a antítese deixou de ser, né, escutada, deixou de ter participação, e agora ela começa a falar. Tese e antítese vão criar uma tensão, uma um certo conflito, mas é um conflito saudável, necessário, porque é desse conflito que vai surgir uma síntese. É desse conflito que uma nova solução vai ser encontrada. É pela integração desses opostos que alguma coisa original nossa, que tem a nossa cara, nosso jeito, vai se apresentar no mundo. É a nossa originalidade, a nossa autenticidade, a nossa versão pessoal no mundo. É aquela versão que não é cópia de nada exterior, mas que é produção, que é criação interna, que, portanto, traduz alguma originalidade. Jung chamou isso também de função compensatória. É aquela, é aquela nova criação que surge pela interação entre o que veio de fora, o que brotou de dentro e que fez uma síntese e que agora se estabelece como a expressão do nosso próprio ser. É a nossa feição mais legítima, é aquilo que, de alguma maneira, representa de fato quem somos. Tem uma outra frase do Guimarães Rosa aqui, né? Viver é um descuido prosseguido. Mas quem é que sabe como viver? O senhor sabe. Viver é etc. Riobaldo falando com o interlocutor imaginário, né, lá do livro, que a gente nunca sabe quem é e nunca apareceu. Viver é isso, esse descuido, né? E é esse descuido perseguido,
ou prosseguido, está sempre presente. A gente é atrás dele e a gente não sabe como ele é, mas a gente vai em busca de realizar aquilo que desconhece. Uma outra frase do Riobaldo, né, do Guimarães, é: viver é rasgar-se e remendar-se. A gente se rasga e a gente se remenda. A gente se desfaz e a gente se refaz. É assim. Essa é a tarefa proposta como tarefa de individuação. A gente amplia, conquista, depois diz, né? Isso não é suficiente, isso não é bastante. A gente precisa de algo novo. E tem que rasgar e remendar, e fazer o novo. O objetivo da vida é essa transformação, é esse movimento, esse dinamismo, esse desenvolvimento. Os impulsos unilaterais, ego, inconsciente, self, logos, psique, eles precisam chegar a um acordo, eles precisam entrar, né, numa conversa constante e trazer soluções que sejam dinâmicas e capazes de promover a saída do impasse. Isso é o desenvolvimento, é a expansão da consciência. Essa é a capacidade que a gente tem de permanecer se renovando. E a renovação, ela só se dá com a inclusão das partes separadas, rejeitadas, excluídas, tidas como indesejáveis. Tem uma citação dos evangelhos. Jesus diz assim: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Eu estive sem roupa, né? Nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. Preso e vocês me visitaram. Essa parte faminta, sedenta, nua, forasteira, prisioneira, essa parte rejeitada, aquilo que a gente não quer ver, não gosta, detesta, é isso que nos renova. E quando a gente acolhe essas partes da gente, a gente acolhe o Cristo também dentro da gente. É Ele se manifestando nessa versão rejeitada, nessa versão excluída. É Ele que vem renovar e trazer vitalidade, e trazer sentido, e trazer nova qualidade para dentro de nós. Acolher esses aspectos é um ato de fé, é um ato de coragem. É tanto um ato de coragem quanto um ato de fé. Nos processos terapêuticos, e veja, processo terapêutico não ocorre apenas na presença de um terapeuta. Processo terapêutico é o processo reflexivo, é o processo de auto. A gente se volta para dentro e se analisa, reflete, se questiona. Pode fazer isso na presença de alguém, de um profissional, pode fazer isso na presença de um amigo, pode fazer isso na presença de um parceiro, pode fazer isso sozinho. Os profissionais estão para ajudar. No processo terapêutico, essas partes de nós, elas são encorajadas a vir à tona, a participar, a se apresentar, a não se esconder, a não ficarem segregadas e banidas do palco da existência. As experiências terapêuticas são laboratórios, onde essas transformações alquímicas acontecem. Às vezes ocorre individualmente no momento de solidão. Você olhando para si mesmo, se analisando, se questionando, tendo a coragem, né, de rasgar essas máscaras e dizendo: eu também sou esse outro lado que eu neguei, desprezei ou, né, rejeitei durante tanto tempo. É preciso coragem para entrar em contato com isso.
para dizer, né, as palavras aqui que a gente aprendeu com Jung, né? Eu, esse sou eu, e nada pode me livrar desse ser que eu sou. Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo. E nada é maior, né, do que a experiência de lidar comigo mesmo. Essa é a experiência mais preciosa e sagrada, é ser quem eu fui destinado a ser. Esse é o objetivo da vida. A vida que está sempre em movimento, a vida que nunca está acabada, a vida que é sempre mutável e está sempre se renovando. Você resolve um problema, surge outro. Nunca nada está pronto, né? A gente está sempre em movimento. Ego e self se conversando, um propondo algo para o outro. E ambos nunca vão deixar de desaparecer. O ego nunca vai deixar de existir. Ele vai cooperar com o self. O self precisa do ego para se expressar no mundo. O ego precisa do self para ter sabedoria e força. E um e outro vão continuar se relacionando. Vida interior e vida exterior. A gente se relaciona para fora e também para dentro. A meta da existência é integrar essas partes. É isso. Devolvo a palavra a Absalom. Obrigado, Amaury. Eu não sei se acontece com vocês, toda vez que eu ouço o Amaury, fico flutuando. Você não sente não flutuando? Assim, a alma flutuando? Então, vamos respirar fundo para ela voltar, né? Não, vamos trazê-la de volta, Não, mas aos menos, poucos. menos. Né? E quem de nós não vai correr para ler Grande Sertão e Veredas de novo, para quem já leu, porque pô, agora, apaixonado pelo Guimarães Rosa, pelo, amanhã a gente vai atrás disso de novo, vai ler de novo, quem já leu, quem não leu vai ler. Obrigado, Amorigo, pela sua belíssima exposição. Gente, agora a gente queria ouvir vocês, a gente queria conversar, queria responder questões, ouvir ponderações. Vamos conversar? Fiquem à vontade. Levante a mãozinha aí, eu posso ir coordenando aqui de vocês. Vocês estão em casa, fiquem à vontade. Vocês estão em casa, tá certo? Não esqueçam disso. E o que é que tocou em vocês, ou que vocês gostariam de algum esclarecimento, ou algo que incomodou um pouco, que trouxe descortinou alguma coisa nova em vocês. Se não tiverem, eu vou provocar o Amaury. Posso falar O que, Amaury? uma coisa que da sua fala, Absalom, me chamou a atenção. Tem duas coisas que eu anotei aqui da sua fala. E a primeira é o conceito de neurose. Eu achei ótimo. Quando você falou que, né, estabeleceu, aqui é a minha anotação, é a minha narrativa sobre o que você falou, né? Mas o que eu registrei da sua fala sobre o conceito de neurose Ah, é quando uma parte de mim toma o lugar do todo. Quando uma versão de mim, né, um pedaço de mim, um dos olhares que eu retive, toma o lugar da totalidade. uhum, Isso é a nossa neurose, né? Isso compõe a nossa neurose. A parte engole o todo. E a uhum, beleza do todo desaparece. E uhum, a riqueza do todo desaparece. uhum. Eu tentei puxei um pensamento do James Hollis, né? Ele coloca assim de uma forma muito simplificada, mais direta, que ele diz assim, quanto neurose é a diferença entre o que nós somos e o que nós estamos, né?
entre o que nós nos tornamos e o que nós somos. Quanto maior for essa diferença, mais será eu digo assim, como se aumentasse a diferença de potencial, fazendo uma analogia com a eletricidade, com a energia elétrica, né? Com a eletricidade. Quanto mais maior for a diferença de potencial, maior é a corrente que passa entre os polos. Então, mais a intensa neurose, né? Essa questão. E qual foi a outra que você falou que foram duas coisas que você queria mencionar? A outra foi sobre agradar a Deus, né? O conceito de agradar a Deus. Eu achei Uhum. ótimo. A questão É, aquela questão chave, né? Como fazer para não desagradar a Deus? não, não, Aí, mais adiante, não lá no começo, assim, é, é, é o conceito de Hollis também, né? Assim, o que mais agrada a Deus é ser quem você é, isso. né? É ser quem você foi criado para ser. Quando você faz isso, você realiza a vontade dele. Isso, Então isso. você agrada a Deus sendo quem você é. E não sendo quem você acha que ele quer que você seja. Então, você buscando agradar a Deus, você provavelmente poderá estar o desagradando. Buscando agradar a Deus, seguindo padrões dados de fora para dentro. E não de dentro Assim, para se eu fora. tomo a definição que é dada de fora para dentro como sendo a forma de agradar a Deus, eu me atropelo, eu me massacro, Perfeito. eu deixo de ser quem eu estou destinado a ser. Uhum. Ó, se vocês não levantarem a mão, a gente vai ficar conversando aqui até amanhã de manhã. Eu, Mauri, tá certo? Eu não quero levantar a mão, vocês estão aí. Opa, Guga, o primeiro ali, ó, Perói. Guga, Primeiro fala, fala, meu amigo. agradecer a fala de vocês. Eu sou sim um fã incondicional dos dois, então obrigado por essa oportunidade de uma sexta-feira estar aqui discutindo um conteúdo tão bacana como esse. Mas eu antes da minha pergunta, depois já preparando a pergunta para vocês, eu comecei a achar que a minha pergunta era um pouco vitimista, porque quando você traz a ideia de conciliação dessas duas partes, quando a gente fala de ego e self, do logos e da psique, no mundo em que a gente vive hoje, onde se fala muito em performance, conexão, potência, eu sinto o emocional um pouco escanteado diante da razão. E por que que eu acho que foi vitimista esse meu pensamento? Porque eu acho que desde Jesus há isso. Ele atravessou isso. As gerações que atravessaram guerras também devem ter atravessado os seus momentos de dificuldade. Mas para as pessoas que atravessam esses conflitos, esses opostos, como a Mauri mesmo trouxe, né, a tese e a antítese, para formar essa síntese num mundo onde pouco se valoriza o sentimento, as emoções, o lado humano, o nosso lado humano de ser, seria mais difícil atravessar formatar essa síntese. Mauri. Não sei se eu consegui. Se eu entendi bem, Guga, assim, eu diria para você que provavelmente nunca foi fácil. A tarefa de sobreviver, ela sempre esteve se apresentando em primeiro lugar. Sobreviver já foi muito mais difícil, sempre, né? Quando a gente volta para o passado, sobreviver provavelmente era sempre mais difícil do que é hoje, do ponto de vista dos recursos que a gente possui. A gente não está enfrentando feras e tendo que se esconder na caverna para sobreviver hoje. Mas, por outro lado, a gente vive essa pressão de um mundo no trabalho da produtividade, né? No mundo, enfim, na sociedade, é a valorização dos aspectos
racionais, práticos, tecnológicos, é o chamado para extroversão excessiva, é viver no mundo de fora e no mundo da aparência, no mundo do consumo, no mundo do desfrute permanente. Então, a gente variam as dificuldades. Então, para sobreviver num determinado período, para sobreviver na guerra, para sobreviver hoje, são dificuldades diferentes. Mas eu nunca acho que foi fácil. Fazer essa síntese não é um trabalho. Primeiro, não tem fórmula, não tem modelo pronto, cada um tem que fazer sua própria síntese. Eu não posso dar para você um modelo para você. Eu ainda não sei nem do meu, né? Estou inventando o meu, ainda não acabei de compor um para mim mesmo. Então, essa capacidade de lidar com a tarefa é a jornada que cada um de nós vai ter que fazer ao longo da sua própria trajetória de vida. E isso não se transfere de um para o outro. É um aprendizado muito próprio, porque as demandas de cada um são diferentes. Então, eu diria que hoje a produtividade, a valorização excessiva da técnica, a, a extroversão, né, a que o mundo nos convoca, o consumo, são os inimigos que nos afastam, mais comumente dessa integração. Eu até poderia adicionar, Mauri, esses inimigos, né? Os inimigos que você coloca aí, a busca pelo poder, a busca pelo sucesso, a busca pela fama, a busca pelo reconhecimento, a busca por seguidores no Instagram, a busca por, por likes. Likes, né? Então, o que a gente vê né, compõe todo esse processo de, como é que é a sociedade da imagem, da imagética, que a gente vê por aí, né? Com um inimigo muito, muito forte. Mas como ninguém levantou a mão, vou provocar você mais um pouquinho. Outra pessoa. Ou Pedro, Pedro Rocha. Pedro, vai. Pedro, habilita o teu microfone, por favor, Pedro. Microfone, Pedro. Pronto, Isso. destravei. Pronto, pronto. Ah, eu fiquei aqui pensando, né, dos mitos impostos e, assim, com que relação isso com a sombra, né? Em primeiro momento, assim, me parece, né, mais fácil, assim, identificar os mitos impostos a nós, as crenças impostas. Agora, assim, né, ir ao encontro da nossa própria sombra, né? A pergunta que me vem assim, há sombras, ou assim, né, ou que nos assombra, que não são necessariamente nem dos mitos, né, de origem familiar, nem cultural, mas assim, próprios, nossos, inatos nossos, né? Foi uma pergunta assim que me veio. É, eu posso iniciar e a Mauri pode complementar em relação a isso, né? O Pedro, a sombra, a gente já não tem, teoricamente, a gente não nasce com ela. Ela é formada em oposição a alguma, é assim, aquilo que chegou a mim e que eu tenho e não aceito em mim mesmo por causa da pressão externa, social ou familiar, eu jogo para minha sombra, aquela parcela de mim que eu não aceito, que não foi aceita, melhor dizendo, pelos outros, e eu não incorporo na minha forma de me apresentar para o mundo, ou seja, na minha persona, eu jogo a minha sombra. Então, tudo aquilo que eu assumo na minha persona, imediatamente gera o oposto. Onde? Na sombra. Então, a sombra é um produto da formação desse processo de mito pessoal, dessas narrativas interpretativas da minha história, certo? Então, se eu, digamos, uma criança nasce com uma determinada habilidade para pintura, para dança, para música e tal, e o pai é um pai rígido, um pai castrador, e aí o pai oprime a criança e diz, olha, aqui em casa, homem não nasceu para isso não, para dançar, para pintar, isso é coisa de mulher e tal, então, eles desde criança já houve isso. Aquele talento, aquela vocação, aquela inclinação pessoal daquela criança vai ser abafada. E ele joga para onde essa inclinação? Joga para
a sombra, assumindo uma persona adaptada às expectativas do pai castrador, tá certo? Então, a sombra surge nesse contexto. Por que que o processo terapêutico, aí eu pergunto, jogo a bola para o Mauri, é tão importante nesse questionamento da nossa narrativa interpretativa da vida, ou seja, no questionamento dos nossos mitos pessoais. Tudo isso que foi jogado para trás, ele já falou bastante sobre a importância da integração da sombra, da nossa sombra, junto à ao que eu sou, para me tornar cada vez mais completo, cada vez mais pleno, que essa é a ideia da individuação, né? Individuação não é individualização, é me tornar o mais completo possível, o mais pleno possível. É como se fosse eu me tornar o mais próximo possível do projeto original que foi feito para mim, da minha especificação original, não é? Então, essa integração, né? Trazer a sombra, a gente se assombra com sombra, né? Ela tem a mesma etimologia de assombração. Então, tem coisa do demo, tem coisa. Não, tem muita coisa boa na nossa sombra. Tem muita joia preciosa na nossa sombra que foi jogado para lá e a gente nem sabe que tem, tá certo? A gente não sabe. E aí é o processo terapêutico que vai ajudar isso. Aí eu passo a bola para o Mauri. Mauri, como é que o processo terapêutico pode ajudar nessas questões de enfrentamento ou do questionamento do nosso mito pessoal, dessas histórias que ficaram marcadas em nós? Pode falar de complexos um pouco, né? Dos nossos complexos, das nossas marcas que foram feitas na alma. Como é que a terapia ajuda essa integração para nos tornarmos cada vez mais plenos? Para É, completar a questão do Pedro. Absalom, eu vou pegar tudo que você disse, aproveitar e vou acrescentar da seguinte maneira. Pedro, há conteúdos que estão na sombra que, para além daqueles que foram reprimidos, que o Absalom, né, falou e está muito bem dito. Existem outros conteúdos que são conteúdos que subliminares, que nunca foram conhecidos, nunca entraram em contato com a consciência, são ainda misteriosos, não desenvolvidos. E tem coisas muito preciosas que são próprias do nosso ser, que não chegaram a ser conhecidas porque não houve sequer oportunidade. Existe uma. Se de um lado há coisas que nos fascinam, há coisas que nos aterrorizam. Se há coisas que nos atraem, há coisas, né, que também nos metem medo. Então, há partes de nós que nós reprimimos, mas que não foram nós próprios reprimimos, mas que não foram reprimidas pela sociedade, que não foram reprimidas pela família. Nós é que temos medo de entrar em contato com elas, por nós mesmos, por não saber o que, que isso vai fazer com a gente. Existe uma expressão da teologia, do Rudolf Otto, que é um teólogo alemão. Ele diz que quando a gente se aproxima do sagrado, do divino, a gente entra em contato com duas sensações. De um lado é o fascínio e do outro lado é o terror. A gente é atraído pelo mistério e a gente morre de medo do mistério. Então, o mesmo fator, ele põe a gente nessa dupla eh, situação. Quando a gente entra em contato com aspectos do nosso ser, nós sentimos, às vezes, fascínio e medo. A gente fica às vezes, paralisado entre essas duas forças. Então, eu diria, concluindo essa parte aqui do que a gente, do que não foi necessariamente reprimido, é como se houvesse dentro da psique aspectos que estão em potência
mas que não se tornaram ato, realidade, no conceito aristotélico, né? Tem potência e a potência tem que virar ato. A sombra, ela carrega muito da potência que a gente tem como ser humano, que ainda não virou ato, que não se atualizou, não se transformou em realidade. Eu queria falar dessa maneira, Absolon. Isso aí passa a bola para você Não, tá seguir. perfeito. Perfeito, perfeito. Gente, só um tempinho para mais alguma questão que vocês queiram colocar. Alguém ainda tem algum ponto para colocar? Acho que a gente poderia, a parte teórica, talvez, dizer que no frigir dos ovos, no final de tudo, a gente está num processo, tudo que eu falei, tudo que a Mauri falou, o que que a gente busca? A gente busca a expansão da consciência. Não é? Esse processo todo é expandir cada vez mais a nossa consciência. Não no sentido esotérico, sabe, metafísico, não, não é isso não. Também faz parte, mas é de a gente enxergar cada vez mais a realidade genuína, a verdadeira realidade, não aquela que foi construída, tá certo? Ou que foi construída para nós. Quanto mais eu troco as lentes dos meus óculos por uma lente mais potente, que me faça enxergar melhor a realidade da vida, da minha vida, mais genuína será a minha vida. Esse é o processo de individuação. Na realidade, é o processo de tornar-se humano, é o processo de realização humana, tá certo? Então, é, antes de passar a bola para ele se despedir por parte do Amauri, eu queria, da minha parte, agradecer imensamente a honra de ter tido a presença de vocês conosco. Foi muito agradável para nós, com certeza, para a Mauri, para mim, né? Que a gente preparou isso com muita dedicação, né? Muito empenho. E eu queria informar vocês que nós estamos pensando em expandir esse assunto, eu e a Mauri, num trabalho mais longo, num evento mais longo, posteriormente, um evento mais longo, a gente chegou a bater uma bola sobre isso, mas a gente não fechou ainda, mas é algo, nós temos aqui um título provisório e eu queria passar para vocês, que a gente deu um título assim, ó, Filosofia e Psicologia como catalisadores da terapia. Então, filosofia, que faz esse questionamento do logos, que eu acabei de falar a minha parte, e psicologia, que é essa parte que a Maurício explorou da psique, em conjunto como elementos que catalisam o processo terapêutico. Então, o aprofundamento dessas questões de uma forma mais com um tempo adequado para dar uma integração mais sólida, não é certo? E a gente está pensando em fazer isso no dia 7 de junho. No dia 7 de junho. E o escopo preliminar, eu vou ler para vocês, é assim, olha, aplicadas em aplicadas em conjunção, a filosofia e a psicologia tornam-se catalisadores do processo terapêutico. A filosofia explorando questões existenciais, seus fundamentos, sua construção e descortinando alternativas de ação. E a psicologia auxiliando o indivíduo a tornar-se verdadeiramente ele mesmo, potencializando o seu processo de individuação. Integrando razão e emoção, estas ciências, ou seja, filosofia e psicologia, buscam apoiar o indivíduo a tornar-se mais consciente, processo que constitui a essência da terapia. Então, a gente vai fechar esse projeto e logo que tivermos fechado, a gente vai divulgar para vocês, tá? E eu passo a bola para o Mauri para ele se despedir de vocês e a gente vai depois mandar um e-mail para vocês agradecendo e mandando um link do vídeo para vocês quiserem assistir de novo por algum tempo, tá? Então, novamente, muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês, tá? E aí tem mais um, apareceu mais um, que é meu neto, esse aí, ó. Não, Meu foi neto só. não na cadeira, não, é o que está no colo do outro, que é meu filho. Tudo bom? Obrigado a você, Mauri. Obrigado, Absalão. Só isso. Vou passar para o Mauri agora, tá certo? Para ele se despedir. Luan, beijo do vovô, tá? Veja.
Maria Rita, Michele, Marileide, Fernanda, Lúcio e o Neto, Luan, Magda, Guga, Ana, Fabiana, Eliette, Pedro, Lúcia, Absolom. Veja, uma alegria estar aqui. Eu queria terminar só contando uma historinha bem rápida. Nos anos 80, eu estava em Pernambuco e houve uma seca muito grande no sertão e houve uma mobilização para levar alimentos para o sertão e eu tive a honra de participar levando, né, acompanhando um caminhão de cestas básicas para um lugar perto da cidade de Exu, onde havia uma frente de trabalho e o pessoal estava trabalhando num açude, né, lá com as enxadas, cavando no açude. E a gente entregou as cestas e fez um lanche e tal, uma reunião com o pessoal. E eu me lembro que eu fui andar para ver a obra e vi alguns tocos lá no meio da área que seria o açude. E perguntei para o cidadão lá, mas por que vocês não arrancaram esses tocos aí? Aí ele disse, não é toco não, seu doutor. Isso aqui é uma árvore. E foi lá, pegou uma pedrinha e raspou a casca, né? E tirou aquela casca e por baixo saiu leite, né? E aí a lição é essa: tem vida debaixo da casca, né? A gente cria uma casca grossa, mas debaixo para se defender, para se proteger. Mas debaixo da casca grossa tem seiva, seiva da vida, tem vida. isso foi de Boa Adori que falou noite. também, Amaury? Foi de Adori que falou? Foi Guimarães Não, Rosa? isso aí, Não. isso aí foi vivência pessoal mesmo. Foi vivência pessoal. Gente, grande abraço para vocês todos. Muito Boa obrigado. noite. Até breve. Tchau, É, tchau. tchau, tchau. Como é que sai?